Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras, você que está aí na luta, na batalha todo dia, derramando sangue em cima dos livros. A gente vem aqui trabalhar com você questões importantíssimas rumo à sua aprovação, rumo à garantia de uma vida melhor para você, para sua família, para todo mundo aí da sua casa, porque você sabe, você é pobre, meu filho, então vai estudar, que é a única forma de melhorar de vida. E toda vez que eu digo isso, é olhando no seu olho e dizendo, a gente confia pra caramba em você. Batalha, luta, trabalha, que a coisa vai dar certo, beleza? Vamos trabalhar? Vamos hoje de espaço geográfico. Vamos falar um pouquinho sobre a geografia enquanto ciência. Vamos falar de categorias fundamentais da geografia enquanto ciência. Vamos trabalhar questões ligadas ao espaço geográfico, à paisagem, à história do tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre as questões que falam de território, de lugar, de paisagem, de região, meio geográfico. Ou seja, vamos fazer um apanhado geral do que vai ser a tal dessa geografia aí nas cobranças de prova, beleza? Já uma dica muito bacana, comumente dê uma olhadinha nas categorias geográficas, território, lugar, paisagem, região. Se você pegar as provas que cobram espaço geográfico, a gente tem visto isso em um contexto regional muito forte, o território sempre é cobrado, a paisagem sempre é cobrada, mas não dá para desvalorizar tanto lugar como região, beleza? Me acompanha aqui, é o seguinte, pô, Trigueiro, espaço geográfico, o que é que você está estudando aí? Você vai estar estudando o objeto de estudo da geografia. Toda ciência, meninada, tem um objeto de estudo, você concorda comigo? Trigueiro, concordo. Você vai lá na história, a história estuda os acontecimentos históricos, você pega aí a matemática, estuda as relações numéricas, e a geografia, o que é que estuda? Você pode pensar assim, a geografia estuda a Terra, porque eu aprendi lá na quarta série que a geografia é a ciência que estuda a Terra, com Eratóstenes, não sei quantos anos lá atrás, antes de Cristo. Calma, eu quero saber qual é o objeto de estudo da geografia enquanto ciência. E aí, quando você pensa no objeto de estudo, você vai chegar a uma conclusão simples. O nosso objeto de estudo é o espaço geográfico. É justamente isso. Mas, Trigueiro, o que é o espaço geográfico? Muitas vezes o professor Milton Santos diz sempre que antes mesmo de saber qual é o objeto de estudo, é interessante saber o que é o objeto de estudo. E o espaço geográfico nada mais, nada menos é do que a relação que nós temos entre sociedade, a natureza e o trabalho, beleza? E o trabalho. Sociedade, natureza e trabalho. E essa relação aqui, ó, ela é constante, tá? A sociedade altera a natureza através da realização do seu trabalho ao longo do tempo. Isso é espaço geográfico. Para que a sociedade altera a natureza, Trigueiro? Para que ela possa atender às suas necessidades ao longo do tempo. Que tempo? Existem 3 tipos de tempo, tá? Existe um tempo que a gente costuma chamar de cíclico. Existe um tempo que a gente chama de geológico, tá? E a gente tem ainda um tempo que eu chamo de histórico. Tá beleza? Tempo cíclico, tempo geológico e tempo histórico. Trigueiro, muitas vezes eu percebo que confundem o objeto de estudo da geografia com uma das categorias geográficas. O objeto de estudo é esse espaço geográfico aqui que a gente já determinou e a gente já delimitou para você. Mas eu vejo que muitas vezes confundem espaço geográfico com paisagem. E o espaço geográfico e a paisagem são coisas diferentes, ok? O espaço geográfico é o objeto de estudo. E a paisagem é um dos componentes do espaço geográfico. Trigueiro, o que é paisagem? Tem um maluco chamado Milton Santos. Todo mundo já deve ter ouvido falar desse senhor. Milton Santos
tá? Baiano, né? De uma cidade chamada Brotas do Macaúba. É o primeiro brasileiro, único até hoje, a ganhar um prêmio chamado Vautrin Lud, né? Eita, já, meu francês está afiado. Prêmio Vautrin Lud, tá? Que é o prêmio Nobel da Geografia, né? E o Milton Santos é reconhecido aí internacionalmente, mais de 40 livros publicados, escreveu sobre globalização de uma forma ímpar, escreve sobre as categorias fundamentais da geografia. E uma das definições mais usadas da paisagem é justamente dele, num livro chamado Metamorfoses do Espaço Habitado, tá? Lá na edição da EDUSP do ano de 2006, não me falha a memória, nas páginas 61 e 62, você vai encontrar essa definição. E o que é paisagem pro Milton Santos? Paisagem é tudo aquilo que a vista alcança, que a vista abarca, tá? Trigueiro, o que é a visão? A visão é um sentido, correto? E quando eu penso em um sentido, tá? Você lembra que você tem outros, não tem? Além da visão, você tem, ó, o olfato, olha que coisa linda esse nariz, né? Europeu, nórdico, tá? Você tem o paladar, você tem o que mais? Você tem o tato, tá? Você tem o que mais, Trigueiro, ainda? A audição. E quando a gente pensa em paisagem, a primeira coisa que a gente vê é que é a paisagem, não é, professor? É. Então, pensa você aí numa paisagem. Pensei. Ah, ó, Trigueiro, truque de mágica, vai adivinhar o que você pensou, tá? Você pensou provavelmente na praia, pôr do sol, você caminhando de mão dadas com ele ou com ela, não sei, né? Hoje eu sei lá com dois, enfim, o mundo é assim, né? Você pensou, sei lá, numa floresta, você pensou em dunas, você pensou em, sei lá, uma fazenda, campos, né? Passarinhos, né? Voando, veados correndo, essa coisa assim, meio, sei lá. Então, assim, isso é paisagem? É. Mas isso é um tipo de paisagem. Alguém aí pensou numa favela? Alguém pensou aí num deslizamento de terra, numa área soterrada? Não. Por quê, Trigueiro? Porque você sempre lembra da paisagem natural, tá? Você sempre lembra da paisagem natural. E óbvio, paisagem não é só natureza, não. Existe uma outra paisagem que a gente chama de cultural, beleza? Então eu tenho paisagem natural e eu tenho paisagem cultural. A paisagem é sim o domínio do visível, mas muitas vezes você pode ter a paisagem, né, na memória, imbricam-se no tempo, paisagem e memória, não tenho a menor dúvida disso, para lembrar outras coisas. Eu digo sempre, eu sempre que sinto o cheiro de maresia, eu vou lá na memória e lembro do mar, tá? Sempre que eu sinto o cheiro de uma comida qualquer, eu vou lá e lembro de alguma coisa. Se eu só olhar para a paisagem, só olhar, simples observação da paisagem, tá? Ela não me permite entender como aquela área foi construída, certo? Mas se eu observar e entender as relações sociais, aí sim eu entendo como ela foi construída. Então, a paisagem, ela nunca vai ser formada só de elementos naturais, ela nunca vai ser formada só de elementos culturais, ela pode misturar aí todas essas duas ações, entendam, né, como uma realidade. Além da paisagem, é importante a gente lembrar que nós temos outras categorias geográficas. Uma delas é um negócio chamado território, tá? Território. Trigueiro, o que é o território, tá? Lembra de território? Você já vai lembrar de uma área delimitada. É muito engraçado, porque falou de território, você lembra de delimitação. E quando você lembra de delimitação, você tem que lembrar que alguém delimitou aquilo. Quem delimitou, Trigueiro? Alguém que manda. Quem é que manda? É quem tem o poder. Beleza? Lembra de território? Lembra disso. O território, ele tem inúmeras dimensões. Ele tem inúmeras dimensões. Como assim, Trigueiro? O território tem inúmeras dimensões. O território, ele tem uma dimensão que você pode chamar de econômica. O território, ele tem uma dimensão que você pode chamar de política.
O território ele tem uma dimensão que você pode chamar de jurídica. Muita gente já deve ter ouvido falar aqui em territorialidade, beleza? Jurídica e daí por diante. Trigueiro, o que seria uma dimensão econômica do território? A atuação, por exemplo, das empresas transnacionais, multinacionais, rompendo territórios nacionais, chegando a atuar no planeta inteiro. A área de atuação daquela empresa, isso é o tal do território econômico. O que seria uma dimensão política do território? A ação do Estado, né? Onde o Estado atua. E é tanto que muitas vezes o conceito de território, ele vai estar sempre associado à ideia de Estado, correto? E por que não dizer a ideia de Estado-nação? Beleza? A ideia de Estado-nação. Muito comum essa associação. Então é importante entender que o território tem dimensões e a ação dele pode ser, por exemplo, jurídica, onde eu delimito ações jurídicas dentro de um território qualquer. Mas eu digo sempre que o território ele é mais facilmente compreensível quando você traz para o seu dia a dia. Quando você pensa num território, todos nós, eu, você, sua mulher, sua filha, seu marido, seu pai, sua mãe, a gente disputa território, certo? Né? Você pega lá, entra lá no quarto do seu irmão rebelde, né? Nos auge dos 16 anos, né? Escutando Wesley Safadão, tá? Aquele menino sem jeito, aí tem lá na porta do quarto dele, território restrito, não entre. Né? Que é que tem lá? Cão feroz, demônio da Tasmânia, né? O menino é o Satanás, Digimon, Pokémon. Não entre não, ali é o quarto dele. Bota cadeado, né? Bota cerca elétrica na porta, faz o diabo, ninguém entra naquele canto, é meu. Né? Tá escondendo maconha, provavelmente. Tô brincando, mas tudo bem. Trigueiro, tem lá um território delimitado, não tem? Tem. Sua mulher disputa território? Disputa, claro que disputa. Eu digo sempre, casar é uma eterna disputa de território, né, de dinheiro, de amor, de carinho, de dedicação. Já é que a gente casa, ainda não sei. Mas tudo bem. Quando você pensa nisso, você pegou o território, você vai delimitar ele com a sua mulher. Imagina assim, casei, tá, vou lá, tem lá o closet, né? Que é meu? Eu tenho 6 cruzetas lá, o resto é dela. E ela nunca tem roupa suficiente. Então você delimitou os 2 espaços diferentes. Tá? Essa história do território já se arrasta de longa data, né? Territorium, tá? Desde um cara chamado Frederick Hatzel, quando discutia lá atrás a história do território, o espaço vital, as conquistas e a expansão imperialista, né? Isso está no cerne da discussão geográfica. Então, quando a gente pensa nisso, essa categoria geográfica território, ela foi muito usada em uma escola da geografia, que é a escola determinista. A paisagem foi usada em uma outra escola, que é a escola francesa, vidaliana, né, do senhor Paul Vidal de Lablache, que é o possibilismo geográfico. Então você tem esse avanço científico, a evolução da ciência, chegando até os dias de hoje, já com 2 conceitos bem importante. O primeiro conceito é o conceito de paisagem, o segundo conceito é o conceito de território. Isso é importante pra caramba. E quando você pensa ainda nessas categorias geográficas, a gente vai chegar a um outro conceito, que é o conceito de região. Beleza? Conceito de região. Moçada, entenda uma coisa, tá? Ao longo do tempo, esses conceitos eles evoluíram, eles foram sofrendo algumas alterações. A própria ideia de região, ela nasce lá no Império Romano, certo? Evolui, né, de regio, regere, que significa o quê, Trigueiro? Significa comando. Era, na realidade, uma unidade militar, é um comando militar. É tanto que aí na sua cidade você passa pela estrutura militar que possa ter e tem lá a 10ª região militar. Ah, Trigueiro, é verdade, tem lá um comando da região militar. Então você tem essa ideia. Só que com o passar do tempo, a região ela assumiu novos ares, né? Por exemplo, você pega o Brasil tem quantas regiões, Trigueiro? Aí você vai lembrar o logo, né, óbvio, do IBGE, né, que divide o Brasil em 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Mas tem outras classificações regionais, tá? Existem várias formas de regionalizar o planeta, que você vai chamar de regionalizações, tá? Existem várias formas
de regionalizar o mundo. Existem as regionalizações. Pode ser por critério natural, pode ser por critério econômico, pode ser por critério político, pode ser por critério histórico, tanto faz. Existem várias formas de regionalizar o planeta. Eu vou te trazer uma, por exemplo, tá? Uma regionalização que a gente pode chamar aqui de econômica. Vamos regionalizar o mundo do ponto de vista econômico. Vamos dividir o planeta economicamente. Como é que a gente faz isso, Trigueiro? A gente vai fazer o seguinte, ó. Você já ouviu que o Brasil é considerado um país em desenvolvimento, não já? Então eu tenho os desenvolvidos, eu vou ter os países em desenvolvimento, e você vai ter os países subdesenvolvidos, beleza? É uma forma de dividir economicamente o mundo, tá? Isso já está em desuso faz um bom tempo, né? A gente já não está mais usando tanto essas expressões, porque antigamente você usava primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, mas a gente sabe que o segundo mundo, que era o mundo chamado socialista, ele meio que acabou, né? Então a gente tem a evolução aí geográfica, tá, da história. Aí ficou primeiro mundo, segundo e terceiro mundo só. O primeiro mundo eram os desenvolvidos e o terceiro mundo eram os países subdesenvolvidos e os que estavam melhorando um pouco, tá? Ou em desenvolvimento, se você preferir. Quando na realidade também é uma divisão que causa um certo, vamos dizer assim, um certo ar de superioridade. Não entendi, Trigueiro, esse ar de superioridade. Se eu chego para você e digo assim, ó, meu filho, você é uma pessoa de primeiro mundo. E eu chego para o outro ali e digo, ó, aquele ali é de terceiro mundo. Concorda que eu valorizei primeiro você? Concordo, Trigueiro. Então você chega assim, ó, e diz, ó, aquele meu professor lá de geografia, né, aquele cara é foda, o cara é fera, ele é um cara desenvolvido, mas o outro lá, né, aquele da concorrência, né, é subdesenvolvido. Ó, cuidado, né, com essa historinha, porque eu posso ser a concorrência. Ele é subdesenvolvido, Trigueiro. Deu ar de superioridade de novo? Deu. E aí o que é que aconteceu? A coisa foi evoluindo, você dividiu os países agora em centrais e periféricos, mas por central e periférico também dá um ar de superioridade, né? E você mora na periferia, você é um periférico, tá? Fudeu. E aí, como é que a gente divide o mundo? A gente passou a dividir o mundo em norte e sul, tá? Norte e sul. Norte e sul, o que, Trigueiro? Geoeconômicos. Ah, ó, vê como muda. Você é do norte, ele é do sul. Deu ar de superioridade a alguém? Não. Essas duas expressões, elas são neutras, então é mais bonitinho. Mas continua, tá? Ao norte, ser desenvolvido, de primeiro mundo e central. E ao sul, ser subdesenvolvido, ser de terceiro mundo, ser periférico. Essa linha norte e sul que separa o mundo, tem um mapa aí no seu material que mostra isso, tá? Ela não divide o planeta, certo? Pela linha do Equador. Ela separa ali, ó, ela é uma linha que não é retilínea, tá? Ela separa, por exemplo, o México de Estados Unidos, acima da linha Estados Unidos e Canadá desenvolvidos, países do norte. Aí ela separa a África da Europa, aí a Europa, óbvio, está na área norte, a África está no sul. Aí ela coloca até a Rússia mesmo na parte norte, né, por questões políticas de fim de Guerra Fria, né, toda uma ideologia ainda que existia, e a Rússia ser sim um país forte geograficamente falando, politicamente falando, militarmente falando. E a gente tem ainda, né, pega ali, desce um pouquinho, pega a Austrália, pega a Nova Zelândia, parte do Havaí, que são áreas desenvolvidas da região da Oceania. E o resultado é que você tem abaixo da linha todo mundo, tá? Hemisfério sul, né? Pobre, subdesenvolvido, terceiro mundo, em desenvolvimento alguns, e acima todo mundo, né? Mostrando aí a riqueza e a esperança de prosperidade de todos os pobres, né? Que é o mundo do norte. Você vê a dicotomia entre norte e sul dentro dessa perspectiva. Dentro da ideia de divisão, né, de regionalizar a história do espaço geográfico, nasceu o conceito de meio geográfico. O que é o meio geográfico, Trigueiro? É como se fosse a evolução da geografia, né, ao longo do tempo. A gente divide o meio em etapas.
Você tem um meio natural, você tem um meio técnico e você tem um meio técnico-científico. Muita gente ainda fala do técnico-científico e informacional. Tem uma tabelinha aí no teu material mostrando toda essa realidade, beleza? E a gente vai chegar aqui numa outra categoria geográfica, que é a ideia de lugar, que particularmente vai ser uma aposta do trigueiro para cobrança em prova, tá? Vai que cai, aí você diz, caralho, o trigueiro é foda, né? Eu sou, tá? Mentira, sou porra nenhuma. E aí quando você pensa nessa ideia, você pensa na ideia de lugar. Quando você fala em lugar, pessoal, você vai falar de cotidiano. Cotidiano, tá? E você cria, normalmente pelo lugar, um sentimento. Tá rolando... Não, tô brincando, tá? Não vou fazer isso com você não, isso é tortura geográfica. Que diabo é sentimento? Eu sou lá do interior do Ceará. E lá no interior do Ceará eu passei a minha vida inteira. E lá eu acordava, morava de frente para a igreja matriz da cidade, aí achava lindo, maravilhoso, vim para a capital, não tem mais isso, da capital agora eu volto todo final de semana para ir para o meu interior, para relembrar aquele lugar. É um sentimento bom ou ruim? É bom, porque eu estou voltando para relembrar, tá? Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo carinho sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda esta minha vontade, ou saudade, se você preferir. Sentimento. Estou de volta para o meu aconchego. O meu aconchego é o meu lugar, trazendo na mala bastante saudade. Se eu estou com saudade é porque aquele lugar é um lugar bom, que me remete a alguma coisa. Querendo carinho sincero e um abraço, carinho, sinceridade, abraço, afeto, isso tudo é sentimento. Ou seja, o Gonzaguinha, quando cria essa letra fantástica, ele está falando justamente de uma categoria geográfica, que é o lugar. E pelo lugar você desenvolve apego, muitas vezes. Trigueiro, mas espera ainda, se aquele lugar me lembra uma coisa ruim, eu estou passando, né, e o rapaz grita, perdeu, Playboy, né? Ou seja, levaram o meu telefone celular, mano, né? E meu nudes, como é que fica, mano? Fudeu. Resultado, vai rolar um apego negativo agora. E nunca mais eu passo ali, tá? Aquele lugar não é legal. Aquele lugar me traz uma lembrança ruim. Então, quando você pensar nisso, lembre-se que as categorias geográficas formam juntas o quê, Trigueiro? Formam juntas o tal do espaço geográfico. Então, para entender espaço, que é o conjunto maior, você tem que entender tudo isso. E aí, no final, eu vou fazer isso aqui para você entender melhor. O que é o espaço geográfico? É o objeto de estudo da geografia. E dentro do espaço vai caber o quê, Trigueiro? Vai caber tudo isso, beleza? O espaço, ele é a parte mais importante da ciência geográfica e cabe tudo dentro do espaço geográfico. Tranquilo? Vamos resolver duas questõezinhas pra gente matar o conteúdo e chegar na prova e lacrar tudo? Vamos embora. Me acompanha aqui. Para o geógrafo Milton Santos, ó, lembrando o Milton de novo, tá? Paisagem é o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas por volumes, mas também por cores, odores, sons. Você lembra que eu falei, ó, tá? Cores é visão, mas odores é o quê, Trigueiro? É olfato. Sons, Trigueiro, é audição. Lembra do que a gente falou quando falou de paisagem? A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos nossos sentidos. Metamorfose do espaço habitado, São Paulo Citec, 1996, páginas 61 e 62. Considerando essa afirmação, analise as sentenças a seguir. Olha aí. A simples observação da paisagem não nos traz explicações
sobre as funções das edificações, da organização dos sistemas de produção e de tecnologias empregadas. Nos traz, Trigueiro, se eu só olhar, eu vou entender as funções? Claro que não. Portanto, esse item está correto, beleza? Olha a questão 2. Apenas os elementos naturais são suficientes para entendermos o espaço geográfico. Mentira, isso está errado, tá? Não são apenas os elementos naturais. Até porque lembra como é que o espaço geográfico é formado? Sociedade, natureza, trabalho, beleza? E isso aqui, ó, é sociedade, mexe na natureza através do seu trabalho e transforma isso para formar o espaço. Portanto, o item 2 está errado. Olha aqui o item 3, Trigueiro. Ao considerarmos os elementos naturais, as funções dos espaços construídos, as relações e as estruturas econômicas, sociais e políticas, estamos tratando do espaço geográfico e não apenas das paisagens. Trigueiro, eu acho que sim, porque ele considerou aqui, ó, os elementos naturais, tá tranquilo? E várias outras funções. Então eu acho que o item 3 também está correto. Vamos ver o 4? As paisagens geográficas envolvem não somente os aspectos naturais, mas também os aspectos visíveis da cultura das sociedades. Moçada, Trigueiro, esse item também eu acho que está correto, não está? Rapaz, qual é o item correto aí? Está correto apenas o que se afirma onde, Trigueiro? Ó, 1 está correto, beleza, o 2 está errado. Se o 2 está errado, faz isso aqui, ó. Opa, 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 opa. Ah, Trigueiro, já era para ter resolvido a questão. O item correto é o item E, mas a gente não vai deixar você na mão nos outros itens, né, filho? Então, vamos para frente. E a questão 2. De acordo com a composição Triste Partida de Patativa do Assaré, nas estrofes que dizem: no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista, partido de pena, de longe acena a Deus, meu lugar. A categoria geográfica lugar, que o Trigueiro falou que era uma aposta pessoal, que aparece no fragmento do texto, está empregada, e tem A, com sentido de paisagem. Gente, óbvio que não está com sentido de paisagem, está com sentido de lugar. Você não é doido? Está empregada no item B erroneamente, porque ninguém pode ter o sentimento de identidade e de pertencimento a uma terra inóspita. Ei, filho, eu tenho sentimento por onde eu quiser, mas, rapaz, o sentimento é meu, a terra é minha, e quando eu digo a terra é minha, não necessariamente eu tenho a ideia da posse legal da terra, mas eu tenho a ideia da posse sentimental da terra, beleza? O item C, com sentido de território. Gente, se você olhar aqui, teve alguma delimitação de espaço, né? Eu demarquei aquilo? Não. Eu só disse que o cara está em cima de uma serra e que ele está olhando para a terra, que é o seu berço e é o seu lar. Não tem um berço lá embaixo. Mas quando eu digo berço, é onde eu nasci, é o meu lar. E aquele nortista, que é um nordestino, partido de pena, partido porque está indo embora, mas partido porque está com o coração partido, tá? Tá indo embora e aqui é coração, aqui é sentimento. O item D, está empregada corretamente, porque está impregnada de emoções e de afetividade. Há uma identidade de pertencimento para com essa parcela do espaço. Ó, Trigueiro, lembra que o lugar é uma das parcelas do espaço. Eu acho que esse item está correto. Vamos ver o item E? Com conotação de região natural, pois trata-se do sertão nordestino, de abrangência de clima semiárido, de chuvas escassas, irregularidades da presença da vegetação, e da presença da vegetação da caatinga. Trigueiro, não tem nenhum problema, mas a ideia não é só de região natural, a ideia é de identidade. Portanto, meninada, o item correto é o item D de deu certo, é o item D de dará certo, beleza? Tranquilo? Aqui pra mim, tá? Foca no tio e lembra sempre,
Não desiste, porque o teu sonho está mais perto do que você imagina. Pode ter certeza, nós confiamos em você, essa equipe azul confia em você e a sua aprovação é a próxima. Chama a gente para o churrasco da nomeação. Forte abraço e até o próximo encontro.